assunto agora é energia renovável e a nossa referência é a Bioenergy. Boa tarde, Roberto, tudo bem? Tudo bem. O cuidado com o meio ambiente é um assunto recorrente ou é apenas modismo? Não, o cuidado com o meio ambiente já deixou de ser muito tempo um modismo, né? As empresas que hoje em dia se preocupam com o meio ambiente apenas por uma forma de marketing ou comercial, há muito tempo já estão atrasados nesse contexto, né? Hoje em dia, a preocupação com o meio ambiente não deve ser uma realidade, como também é uma questão que a gente já está sentindo na pele, né? Então você tem que se preocupar não só pelo futuro, mas também por hoje, né? Hoje em dia, o tempo de recorrência de grandes enchentes, de grandes tragédias que vem acontecendo, como a própria temperatura do aquecimento global, né? Como, por exemplo, na última década, nós tivemos, ano após ano, nós temos o aumento da temperatura sendo registrado como recordes de temperatura, né? Tanto no inverno como no verão, né? Nós temos também vivendo uma temperatura de extremos, né? Hoje em dia, acontece muito, por exemplo, em épocas de verão, né? Você vê períodos de cheias extremamente anormais, né? Acontecendo com cada vez mais frequência e com uma recorrência muito grande, né? Então, essa questão da preocupação, tanto das empresas quanto da sociedade, com o meio ambiente é uma realidade e ela tem que ser encarada como uma coisa séria, né? Portanto, essa questão da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, é uma coisa a ser encarada, digamos assim, por todos como uma realidade, uma coisa muito séria. E o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é você consumir os recursos de hoje em dia de maneira com que você consiga garantir, no mínimo, o que você tem hoje para as próximas gerações, né? No mínimo. O interessante é você conseguir garantir mais, sempre. E qual a posição das empresas e da sociedade perante essa nova realidade? Hoje em dia, a gente está vivendo um período de transição, né? As grandes empresas e a sociedade estão começando a se adaptar a essa nova realidade, né? Porque toda transição é um período complicado, não é assim você passar a consumir de maneira sustentável, né? As pessoas estão acostumadas a consumir de uma maneira, né? Estão acostumadas a ter o seu ritmo do dia a dia de uma maneira. Você pegar e mudar isso do dia para a noite, não acontece assim, né? Então, hoje em dia a gente está num período de transição, né? As empresas hoje em dia e a própria sociedade em geral, né, tem tido uma preocupação muito grande com isso, de forma que a gente está vendo que a maneira de se fazer negócios, como antigamente, que era a forma de você fazer um negócio visando apenas o lucro, já não está mais acontecendo. As grandes organizações hoje em dia visam fechar algum negócio ou fazer algum negócio visando não apenas só o lucro, mas também o desenvolvimento sustentável dentro desse negócio, né? Não existe o desenvolvimento e o meio ambiente, digamos assim, você não pode parar o desenvolvimento para garantir o meio ambiente e também não pode parar o meio ambiente para garantir o desenvolvimento. Eles têm que andar em paralelo. Qual a imagem do Brasil em relação aos outros países quando se trata da questão energética? O Brasil tem uma vantagem muito grande com relação aos outros países pelos nossos recursos naturais. Hoje em dia, a nossa geração de energia é mais de 80% gerada pela matriz hidrelétrica, que é uma energia limpa, né? Somos um país em desenvolvimento, não podemos negar isso, né? Mas com relação aos outros países em desenvolvimento também, como China e Índia, a nossa matriz energética é extremamente limpa, né? O Brasil, em termos de geração de energia com relação aos outros países, não só em desenvolvimento, mas os países desenvolvidos também, tem uma vantagem muito grande, pelo que eu já citei, né? Com que faz com que nós sejamos um país que poderíamos assumir uma condição de liderança nessa questão do desenvolvimento sustentável, né? Só que o que acontece? O Brasil não se enxerga nessa posição, né? Até porque as políticas hoje em dia exercidas no Brasil não fazem com que isso não aconteça, né? Mas a nossa posição, digamos assim, a imagem com relação aos outros países é de um país extremamente avançado nessa relação. E quais são as soluções imediatas? As soluções imediatas para essa questão é você desenvolver energias alternativas, né? Você buscar produzir a energia que você já consome de maneira alternativa, né? Isso você pode fazer de diversas maneiras, né? Como, por exemplo, a utilização de energias limpas e renováveis, né? E o que são as energias alternativas? Energias alternativas, como eu já citei para você, são as energias limpas e renováveis que você busca além, né, do consumo dos combustíveis fósseis, né, que hoje em dia, digamos assim, são o nosso grande problema, né? Energias limpas a gente pode citar a energia hidrelétrica, a energia eólica, a energia nuclear, a energia solar e outras formas que têm sido desenvolvidas, né?
A energia renovável, nós podemos citar, por exemplo, a utilização de combustíveis derivados de biomassa, né, que são combustíveis renováveis, né, como, por exemplo, o álcool, a queima de combustíveis como serragem, lenha, etc. E elas oferecem algum tipo de risco ao meio ambiente? Toda produção de algum tipo de energia, quando ela é feita de forma irresponsável, ela oferece algum tipo de risco ao meio ambiente. O conceito de poluição não quer dizer sempre que o resíduo ou aquilo que está sendo gerado não seja natural daquele lugar. O conceito de poluição está associado ao excesso. Quando você tem o excesso de alguma substância em algum ecossistema, é que você tem o conceito da poluição, como por exemplo o conceito de maré vermelha. Quando você emite uma carga muito grande de matéria orgânica, a matéria orgânica está presente naquele local, mas você tem uma concentração muito grande, isso favorece a proliferação de algas. As algas consomem oxigênio e matam os peixes. E o que é a biomassa? Biomassa é todo ou qualquer substância que é derivada de origem vegetal. Tudo aquilo que vem de origem vegetal, ou seja, o que a gente pode citar? Casca de arroz, serragem, cana-de-açúcar, tudo o que vem da terra que pode ser renovado é considerado biomassa. O que é energia e de onde ela vem? Energia significa vigor, ou seja, a capacidade de realizar trabalho. Trabalho, por sua vez, é a capacidade da força vezes o deslocamento de um corpo. Ou seja, nós, os 6,9 bilhões de habitantes que habitamos esse planeta, precisamos de energia para realizar trabalho, ou seja, para viver. Não significa que você viver seja você ter qualidade de vida, né? A energia pode vir até nós de forma direta, através dos alimentos ou daquilo que nós ingerimos, ou indiretamente na produção de bens e serviços, né? E dentro deste contexto de energia, quais são as tecnologias que a Bioenergy oferece? A Bioenergy hoje em dia ela oferece tecnologias para combustão de resíduos, né? Não só a tecnologia para combustão de combustíveis usuais, né? Mas também para combustíveis alternativos, né? Nós estamos desenvolvendo constantemente alternativas para tornar resíduo, que digamos assim, é um passivo ambiental que a empresa gera, né? Fazer com que esse resíduo possa gerar energia para o próprio processo, né? Então as tecnologias que nós oferecemos são tecnologias para combustão de resíduos. De que maneira poderíamos traçar um paralelo entre a Bioenergy e a sustentabilidade? Bem, a Bioenergy costuma integrar as relações entre energia, meio ambiente e desenvolvimento, né? Você não consegue trabalhar só um ou só outro, a gente tenta trabalhar todos em conjunto, né? Nesse contexto, quando você começa a gerar energia a partir dos resíduos gerados, né, você faz com que os resíduos que seriam enviados para um aterro sanitário ou para algum outro tipo de destinação passem a gerar energia, né, e garantam o desenvolvimento não só dessa empresa, mas como de todos os colaboradores que estão em volta dela, né. Esse é digamos assim, o grande benefício que se tem com relação à sustentabilidade que a Bioenergy oferece. Apresente-nos a Bioenergy e qual a política de mercado de vocês. Pois bem, a Bioenergy é uma empresa que surgiu há pouco mais de 10 anos, a partir do gênio criativo de seus dois fundadores, que aliaram um grande conhecimento na tecnologia de queima a uma grande preocupação ambiental, né? Como resultado disso, surgiram formas diferentes de fazer aquilo que se fazia antigamente. Ou seja, se produz energia, se produz vapor, que é o nosso maior foco, dentro de um novo contexto, com respeito ao meio ambiente e economia ao cliente, trazendo benefícios para os envolvidos direta e indiretamente. E por que da escolha de Curitiba para ser a sede da empresa? Curitiba basicamente se deu a escolha em razão de ser a moradia de um dos sócios, né? E também porque, por aspectos logísticos, ela está situada exatamente no meio dos mercados que nós gostaríamos de atuar com maior penetração: Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Então aqui nós temos uma capacidade de deslocamento de forma mais eficaz. Como é a assessoria e a consultoria dada por vocês? A Bioenergy, quando procurada por algum cliente potencial, ela tem que se apresentar como uma solução a um problema ambiental e de produção de energia desse cliente. Então, como regra, o cliente tem algum resíduo que dá o destino tradicional, qual seja os aterros sanitários,
E nós aparecemos como uma solução, uma forma alternativa de produzir energia a partir desse resíduo. Isso sempre com respeito às normas do meio ambiente, monitoramos todas as emissões de gases e acompanhamos e desenvolvemos um projeto de maneira a levar ao cliente uma solução para um problema anterior e da mesma forma, paralelamente, criarmos uma solução, uma viabilidade econômica ao projeto, com a produção energética mais barata e também com grandes benefícios ao meio ambiente. Cite-nos alguns clientes e parceiros de vocês. A Bioenergy, pela diversidade, né, atua num espectro bastante largo, né? Então atuamos na indústria alimentícia, que também incluímos a produção de bebidas, indústria de papel, destacamos também a indústria química, mas o espectro não se restringe a esses. Esses talvez sejam aqueles que tenham nos alinhado num primeiro momento, mas não se... Todo aquele que, primeiro, tem um resíduo apto à produção de energia e também, ainda que não tenha um resíduo, esteja disposto a iniciar por este novo caminho, que é a produção de vapor, se valendo de resíduos combustíveis, poderão ter a Bioenergy como parceiro. E qual a melhor maneira de manter o contato? A melhor forma é nos contatar pelo e-mail bioenergy@bioenergy.ind.br, tá? Porque desta forma conseguiremos filtrar a dúvida, o interesse do cliente ou do consulente e direcionar a pessoa responsável para que possa proceder à resposta de maneira mais técnica. Finalizando, quais as maiores vantagens em se fazer investimento em energia renovável? É a busca de uma alternativa economicamente e também, sob o aspecto ambiental, bastante viável, na medida em que você produz energia com menos recursos financeiros e respeitando o planeta.